Oi? Recording is on. Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá Sim. tranquilo, pode continuar. Tá. Seu poder cobre a terra, e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele coloca um alívio que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e trazem consigo um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de ficarem reclamando de suas dores e de seus sofrimentos morais, que aqui na Terra são sua herança. Tomem por lema essas duas palavrinhas, devotamento e abnegação. E serão fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade impõem. O sentimento do dever cumprido tranquiliza o espírito e traz resignação ao coração. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não sente mais desânimos, pois quanto mais o espírito é atingido, mais o corpo físico sofre. Então, não temos mais esse tempo, né, gente? A gente agora está no tempo da separação, né? Eis aí o tempo. Não dá para dizer que não conhecemos mais, né? É chegados os tempos, né? Então, a gente sabe, né, o que o Evangelho nos traz. Então, esse é o Espírito de Verdade, né? Harvey, 1863, o item 8. A gente estava colocando, tá, meus amores? Então, eu vou fazer a prece para o nosso irmão entrar às 20 horas, né? Para não atrasar o trabalho dele. Elevando, então, o nosso pensamento ao alto, o nosso Pai de amor, bondade infinita, ao nosso Mestre Jesus, esse Mestre amado, esse Cristo maravilhoso, a esses abnegados irmãos do Luz Eterna que nos acompanham nesse trabalho de palestras do Evangelho, que a gente possa, então, Senhor, estar receptivo a essas bênçãos derramadas pelos amigos espirituais que vão junto conosco, nos tranquilizando o nosso ambiente espiritual, nos dando força, nos dando perseverança de continuarmos na nossa jornada. Que Deus, com suas mãos amorosas, possa cobrir o nosso planeta com a sua bondade e a sua misericórdia, e que todos nós possamos receber neste momento esses eflúvios de amor do plano maior, esse carinho desses irmãos da luz, tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida. Então, vamos pedir pelo nosso irmão Christian, que vai fazer hoje o trabalho da noite de hoje, que ele seja iluminado pelos seus mentores amigos, pelos seus anjos guardiões, para que o trabalho transcorra em perfeita ordem e harmonia. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade do nosso Evangelho. E assim, com a tua permissão, com a permissão desses amados irmãos da luz, vamos abrir o nosso trabalho da noite de hoje. Obrigado e que assim seja, Senhor. Então, meus amados irmãos, obrigado pela presença de todos. Está o Christian, nosso irmão abençoado, e ele vai nos falar sobre causa e efeito, né? O tema do nosso trabalho da noite de hoje. Que ele seja ricamente abençoado por esses amigos espirituais. Muito obrigado, querido irmão, pela tua presença e pela tua boa vontade de estar conosco. Sempre, né? Uma boa noite a todos, tá? Primeiramente, né? Que nós possamos, já imbuídos desse sentimento, desse acolhimento sincero, né? Que nós sentimos quando nós nos dedicamos a essa seara, né? E a essa instituição, sentimos o nosso dia a dia, de certa forma, mais leve pelo dever cumprido, obviamente, né? Primeiramente, vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura, né, para continuarmos nessa sintonia benéfica, benfazeja.
e que tanto nos proporciona um bem-estar duradouro, né? Então, Deus nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o vosso divino nome, venha a nós o vosso reino, um reino de amor e de bondade, que a vossa vontade seja sempre feita, assim na terra, como nas esferas espirituais, e em todos os mundos habitados. Pão do corpo, pão do espírito, nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, de irmãos menos esclarecidos, voltados ainda ao mal, imperfeitos que somos, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Bom, é sempre grande satisfação, né, de estarmos novamente juntos. Hoje, com um trabalho mais direcionado realmente à exposição, né, não dialogado, em que nós vamos tecer algumas reflexões que nos foi solicitado em torno da obra O Céu e o Inferno, né, ou a justiça divina segundo a doutrina espírita, segundo a nossa visão espiritual da vida. E dentro dessa visão espiritual, dentro dessa obra magnífica que Kardec nos deixou de herança desde o ano de 1865, nós temos a lei de causa e efeito, ou a lei do retorno, como nós gostamos mais de expor, lei do retorno. É que vale tanto para o bem quanto para o mal, né? Nós somos livres para semear, né? Mas obrigados a colher. Essa que é a verdade, né? Essa que é a dinâmica da nossa existência. Colheita, semeadura livre, colheita obrigatória, né? Cada um segundo as suas obras, né? Nós ouvimos todos esses conceitos, né? Isso vale tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com que a gente onde a gente coloca o nosso coração, não é verdade? Essa lei, ela está sempre presente em nossas existências, né? Mas nós precisamos interpretar, né, aquilo que nos acontece. E para isso é preciso que nós estejamos imbuídos desse entendimento, dessa maturidade espiritual, de buscar os porquês. Então, o primeiro passo nós já demos, né, que é de nós estarmos aqui reunidos buscando os porquês, né? E a doutrina espírita é rica de ensinamentos para nos dar estes porquês da vida. Porque para viver em equilíbrio, não é verdade, amados? É uma campanha, inclusive, permanente da nossa federação brasileira. Mas para viver em equilíbrio, nós precisamos de respostas. E essas respostas a gente encontra nessa doutrina maravilhosa, que nos felicita os dias, né? Bom, uh, a lei de retorno está presente em praticamente todas as obras da codificação, tá? E também na revista Espírita. Essa lei, né, ela está nas entrelinhas de toda a nossa doutrina, tá? Então, é uma das leis da evolução, tá, espiritual do ser, né? Nós dizemos que a evolução se dá, a justiça divina se dá dentro dessa proposta, né, de lei de retorno junto à reencarnação. Então, é nessa duplicidade, né, que nós encontramos presente, né, no nosso mundo, né, toda essa dinâmica de justiça divina, né, que jamais se afasta da misericórdia e do amor, obviamente, nos dando imensas e inúmeras oportunidades de nós evoluirmos. Que o objetivo da nossa existência, o objetivo maior, obviamente, né, é a evolução espiritual. Tudo o resto é caminho que transitamos, como nos diz o Espírito Emmanuel. Nós dividimos as nossas reflexões em torno de uma dissertação. Tá? Nós vamos pegar as dissertações, porque muitos de nós não conhecem, não tiveram ainda uma intimidade maior com essa obra magnífica, né? Que tem uma série de depoimentos, amados, em torno da situação real do espírito, tá? Após a partida aqui desse mundo físico, né? Já adentrando o mundo maior, né? O mundo do qual todos nós somos originários e para o qual todos nós retornaremos em algum momento, em algum dia, né? Isso é o certo. Isso é certo. Então, nós temos espíritos lá presentes em seus depoimentos, espíritos felizes, nós temos espíritos sofredores, nós temos espíritos medianos, talvez seja o nosso caso, tá? Não somos nem tão bons, também não somos nem tão ruins, né?
estamos a caminho, né? Estamos nos esforçando de forma sincera, muitos de nós, inclusive, tá? Então, espíritos medianos, né? Ainda temos um pouco mornos, nós somos, né? Ainda temos dificuldades ainda com sim, sim, com não, não, não é verdade? Que seria o ideal, né? O ideal que Jesus coloca em nosso caminho é esse, né? De nós nos posicionarmos, ou eu sou bom, definitivamente bom, né? Intensamente bom, né? Ou não, né? Então seria esse o ideal, né? Nós não deveríamos nem pensar na possibilidade do mal, mas nós pensamos. Ainda bem que nós não fazemos, né? Mas estamos com meio caminho já, né? De evolução já andado. Então é nessa duplicidade de reencarnação, né? De lei de retorno que se expressa a justiça divina, juntamente agora com outro componente, né? Que é a lei do progresso, a lei do progresso. Então nós alcançamos o progresso através dessas duas situações, né, da qual nós estamos mergulhados sem exceções aqui na Terra, tá? Não há exceções. Todos nós precisamos retornar ao mundo em algum momento, porque é aqui que a gente consegue, através das experiências de uma vida difícil, vamos dizer assim, né, colocar os ensinamentos que nós já possuímos, que nós amealhamos, que nós vivenciamos lá no mundo espiritual em que nós estávamos juntos por níveis separados por níveis vibratórios. Aqui nós estamos misturados, né? Nós costumamos dizer juntos e misturados. Nós estamos mesclados aqui. Todos os tipos evolutivos se encontram aqui. Justamente para isso, porque aí surgem os gatilhos que vão mostrar, que vão nos fazer ver de uma vez por todas se realmente aquelas virtudes que nós pensamos possuir, nós realmente já possuímos. Nem que seja em grau mínimo. Quando eu falo que eu perdi a paciência, que é uma virtude, as virtudes são conquistas, é porque de fato eu não tinha paciência ainda. Ou eu tinha alguns resquícios de paciência, né? Verdadeiramente quem tem paciência não a perde, né? Nós não perdemos, né? Então é porque nós ainda não a possuímos, né? E nós nos convencemos disso, já é o primeiro passo. Que a partir daí eu vou buscar aquilo que me falta, não é assim que funciona a dinâmica da vida? Só que para isso eu tenho que ser humilde, né? Por isso que a base de tudo é a humildade. Eu preciso ter a humildade de ver como eu realmente sou. Mas para isso eu tenho que abandonar definitivamente, né, as armadilhas do orgulho. E o orgulho é a maior armadilha, né, a maior doença da alma que existe. Né? Dela deriva tudo, o resto, egoísmo, etc., ciúme, inveja, etc. e tal, que nos realmente colocam numa posição inferior em relação à vida espiritual. E é isso que os espíritos vêm trazer, os seus depoimentos nessa obra extraordinária, né? De muito esclarecimento. Lá nós temos também criminosos arrependidos, suicidas, e nós temos também as expiações terrestres, que é o último capítulo. São os últimos depoimentos. Então fica esse teminha de casa, que não tem como nós ver quase 200 depoimentos, obviamente, né? É uma provocação doutrinária que a gente faz aqui, né? Para que os irmãos, né? Fiquem curiosos e busquem essa informação. E depois, após o Céu e o Inferno, nós tivemos obras fantásticas, como Justiça Divina, do Chico Xavier por Emmanuel, que desdobra o céu e o inferno. Ele está diretamente atrelado ao céu e inferno, essa obra aí, né? Então nós temos lá nessa obra magnífica também nós temos uma série de depoimentos também espirituais. Nós temos instruções psicofônicas também do médico Xavier, que vai trazer outros depoimentos, né? Voltaram contando, e nós gostaríamos de finalizar hoje as nossas reflexões, inclusive, né, nos comprometendo a nós ler, né, porque não é muito comprida, não é uma mensagem muito comprida, mas também não é muito curta, mas que nos vai trazer alguns esclarecimentos de fato de que a lei do retorno é uma realidade em nossas existências, ou seja, a lei de causa e efeito ela existe na doutrina. Mas não é uma fatalidade, vamos dizer assim. Porque a fatalidade está relacionada aos acontecimentos materiais. Não é verdade? Isso a gente aprende, né? Vamos lembrar do Livro dos Espíritos lá, para se situar, porque às vezes a gente complica muito as nossas ideias, pensando que tudo está meio escrito, assim, né? Está escrito, né, que se eu sair na rua, quando tiver chovendo sem guarda-chuva, isso é fatalidade da vida, eu vou me molhar, não é verdade? Não tem como eu não me molhar, né? Então, isso é fatalidade. Agora, em relação às questões morais, né, que nos cercam, né, que cercam o ser espiritual que somos, aí não. Aí é livre arbítrio. Aí são escolhas pessoais de cada um de nós.
Então isso está relacionado à minha tomada de decisão, tanto para o bem quanto para o mal. Então, as questões morais, jamais existirá o fatalismo presente nas questões morais. Por isso que tudo passa pelo melhoramento progressivo do ser, né? Inclusive as suas melhores reencarnações futuras, né? Porque imaginemos, né, Amado, se não existisse essa estabilidade universal, né, criada por Deus, vamos dizer assim, né, não haveria estabilidade, né, nas coisas divinas, né? Então, nós vemos que a lei de causa e efeito está presente desde o Velho Testamento. Querem ver? Lá em Isaías, o profeta Isaías, né, que depois retornou à terra como João Batista, todos nós sabemos, né, a voz que clama no deserto, né, que foi primo de Jesus, né, que saiu primeiro, né, eu irei primeiro, vós irá depois, porque eu irei aparar as arestas, né, mas aquele que vem após a mim, eu não sou digno nem de amarrar-lhe as sandálias, né, era o João Batista, essa sua humildade característica, né. Mas o Isaías, que era ele mais anteriormente, em reencarnação anterior, ele deixou registrado que se absolvermos o malvado, olha que interessante, pessoal, a lei de retorno, ele nunca aprende a justiça. Bem simplesinho, assim. Se absolvemos o mal, né, ele nunca aprende a justiça. Sobre a terra, ele distorce as coisas direitas. Está lá em Isaías 26:10. E não vê a grandeza de Deus. Então, as nossas ações, se não tivessem nenhuma consequência, amados, certamente nós não iríamos evoluir de forma alguma, tá? Então é por isso que André Luiz Espírito vem nos dizer exatamente isso, né? Que nós ainda estamos em rudes lições, e é verdade mesmo, nós estamos lá no início, né? Do beabá, né? E só nós conseguimos porque passamos a compreender, não é verdade? Que todas as nossas dores e sofrimentos, né? Isso já é um processo de maturidade moral, maturidade espiritual, são frutos dos nossos próprios atos. Aí, a partir dessa reflexão, a partir da mestra dor, não é verdade? Que constrói destinos, nós tomamos a resolução de não mais as cometer, porque está doendo, né? Não costumo deixar o dedo na vela porque eu sinto a dor. Então, o sofrimento, pessoal, ele não está unido à imperfeição. Nunca confundam isso, tá? Tem traduções da obra O Céu e o Inferno, que nós já localizamos, que diz isso. Não, uma coisa não está unida à outra. O sofrimento, ele é inerente à imperfeição, é diferente. A chama não é inerente à vela. Se eu apagar a vela, cessa a chama. Não é verdade? Cessou a inerência. Se eu apagar as minhas imperfeições, se eu progredir, se eu evoluir espiritualmente, cessará naturalmente as minhas dores evolutivas, né? Que André Luiz chama de dor evolutiva, né? Agora, o sofrimento pelas fatalidades da vida, de que eu saio na rua, pego um resfriado, que é uma fatalidade da vida, pode acontecer, né? As temperaturas oscilam muito, isso é fatalidade do mundo material. O sofrimento na minha existência será opcional. Eu sofro se eu quero. É a forma como eu encaro as coisas é que fazem a diferença. Já notaram isso? Não é aquilo que nos acontece. É como eu encaro, né? O suicida, ele toma a decisão precipitada, não é verdade? Porque ele encara as coisas de uma forma extraordinariamente extravagante, né? De que amanhã não consegue visualizar que amanhã é outro dia. As coisas podem ser diferentes. Quanta coisa acontece no intervalo de 24 horas, não é verdade? Então, essa questão do imediatismo da nossa sociedade que faz crescer os tormentos voluntários, que faz crescer os sofrimentos, que faz crescer os indivíduos desequilibrados, que não veem uma saída, uma porta de saída para as suas dificuldades, para as suas dores, para os seus sofrimentos. Então, são tudo frutos dos nossos atos, da nossa visão ampliada ou não. Então, esse trabalho nos cabe, amado, não podemos transferir para ninguém. Está na nossa conta. Então, nós selecionamos lá do Código Penal da Vida Futura. Tá? A gente não usa esse termo porque na tradução original do Céu e Inferno não existe penal. Penal nos dá uma ideia de rigidez. E a misericórdia divina não é rígida nesse aspecto. Ela não é cega, né? Mas ela atinge o culpado até o momento que ele decide melhorar-se. Lembram dessa parte?
Mas é um retorno sincero ao bem, a questão da melhoria, né? Eu preciso me convencer de que eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Não adianta os outros me informarem isso e eu não me convencer. Isso aí é o convencimento pessoal de cada um. Porque daí, a partir do convencimento, eu me arrependo. A partir do arrependimento, eu planejo a minha expiação, se eu tenho maturidade espiritual para isso e méritos para isso, para me adiantar mais na vida espiritual, inclusive. Né? E a partir daí, eu reparo os danos que eu causei a outrem e a mim mesmo, indiretamente. Né? Então, o processo é esse: arrependimento, né? Reparação, né? Ou expiação, né? E melhoramento, que é o retorno sério e efetivo do ser ao caminho do bem. Observem que isso muda tudo. Não existem mais penas eternas, então não é código penal. Por isso que foi contestada essa tradução e descobriram que a verdade é que é código da vida futura. Ou melhor, as penas eternas, as penas relacionadas à vida futura. Tá? Que aí nós vemos que tudo está nas nossas mãos na questão de nós tomarmos melhores resoluções. Tá? E lá nessa parte que nós temos da obra Céu e Inferno, nós temos as penas futuras segundo o Espiritismo, né? Merece destaque alguns itens que nós não poderemos ver todos, mas nós procuramos selecionar aqueles que tratam mais relacionados diretamente à lei de causa e efeito ou lei de retorno, né, que é a cada um segundo as suas obras, né? Então, no primeiro, que nós não removemos o primeiro aqui, tá? Porque está relacionado diretamente a essa questão que nós estamos fazendo uma análise, uma reflexão. A alma ou o espírito vai sofrer na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições, de que não se libertou durante a vida corpórea. Inclusive as perseguições espirituais, podem observar. Como é que a gente cansa o obsessor, amados? Não é quando a gente muda de conduta, lembra de Divaldo, né? Ele contou essa história exatamente de acordo com a obra O Livro dos Espíritos. E de acordo com aquilo que a gente vê em reuniões mediúnicas. E inclusive de uma obra que saiu da sua mediunidade interessante, que é Depoimentos Vivos. Lá nós temos exatamente algumas partes que falam de alguns depoimentos, né, de que o espírito que estava assediando, né, o outro indivíduo encarnado, né, ele só passou a existir quando ele viu que o outro se convenceu de que realmente equivocou-se em seus caminhos. E que a partir daí ele ia tomar outro rumo. Se o indivíduo continua, mesmo tendo feito determinado mal a outrem, seja qual for, males morais, calúnia, etc. e tal, ou males físicos mesmo, que tornou a vida do outro difícil, se ele na vida espiritual não se convence de que realmente equivocou-se, que não poderia ter procedido daquela maneira, ele continua sendo assediado já a partir daqui e lá também. Porque a perseguição existe dos dois lados, não é verdade? E o indivíduo só consegue desvencilhar-se quando ele realmente mostra com a sinceridade do seu mais profundo eu de que ele está arrependido e que ele pretende, a partir do trilhar o caminho do bem, voltar, né, a corrigir os seus defeitos, né, que tantos males têm trazido a outros. Então, esse é o processo. O seu estado feliz ou desgraçado, né, ou infeliz, né, que a tradução é pesada, é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição, ou de imperfeições. Bom, a felicidade perfeita ela é inerente à perfeição, então não depende de nada, nem de situações que a gente passa, de coisas que nos acontecem, tá? Essa é a realidade. E de pessoas também que nos trilham o caminho. Né? Ela é inerente a nosso aperfeiçoamento. O que as coisas materiais nos trazem através das pessoas são facilidades do caminho, é diferente. Inclusive, essa anestesia momentânea que a gente sente, muitas vezes através de tantas facilidades, né, podem nos tirar exatamente das trilhas do progresso, dos trilhos. A gente pode sair facilmente fora dos trilhos pelas facilidades mundanas, né? Por isso que os espíritos pedem para nós ter muito cuidado da forma como a gente se relaciona com as coisas materiais, né? Muito cuidado.
e com a forma como a gente relaciona através das coisas materiais com as pessoas. Tudo isso aí está relacionado, né, à nossa felicidade, inclusive futura. Em que lá no plano espiritual o indivíduo já mais desperto ele passa a perceber exatamente, né, o seu estado verdadeiro e às vezes se desespera. Os depoimentos estão ali para nos dizer isso. Isto é, depuração do espírito. Toda imperfeição ao mesmo tempo causa de sofrimento e de privação de felicidade. Do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de prazer, né, de felicidade e de atenuação dos sofrimentos. Acho que muitos de nós não conheciam esse resumo, né? Está lá no capítulo 7, as penas segundo o Espiritismo, as penas futuras segundo o Espiritismo. Nós já falamos anteriormente que essa obra, ela desdobra a quarta parte do Livro dos Espíritos, então ela é uma obra conclusiva. Ela precisa ser lida, estudada, meditada e vivida, mas, porque ela é uma das obras que pertencem à base fundamental da nossa doutrina. E para nós nos dizermos espíritos, precisamos conhecer a doutrina espírita, né, na sua integralidade. Então ela é uma obra conclusiva, ela precisa ser lida. Não... E assim como a Gênese desdobra a primeira parte, né, a obra Céu e Inferno vai desdobrar a última, que lá no Livro dos Espíritos tem o título das Esperanças e Consolações. Então ela vai ampliar os seus conceitos. Né? Ela vai ampliar os conceitos que estão lá presentes na obra base fundamental da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, como primeira obra. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrestre. Parecido com as questões que trata o Livro dos Espíritos nessa parte, não é verdade? Temos que fazer o bem também. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Esse é o caminho. Se o indivíduo não trilhar esse caminho, que é o caminho que visa a nossa felicidade, tá? Que é o caminho da consequência da lei divina, né? O indivíduo ele sofre. É por isso que muitos espíritos vêm até nós e dizem que o sofrimento deles é constante. Mas é porque eles estão sofrendo constantemente porque eles não vislumbram uma outra possibilidade. Eles estão em circuito fechado, em ideia fixa, em monoideia, relacionada a esse sofrimento. No momento que ele desiste de sofrer, ele para de sofrer. No momento que ele é humilde de pedir auxílio, ele concede e lhe é concedido esse auxílio através da misericórdia divina. Lembram de André Luiz, lá nas regiões inferiores? Quando ele se arrependeu de toda aquela vaidade intelectual, de que estava errado mesmo, deixou todo mundo em apuros, inclusive, né, a sua família lá, desamparada, etc e tal, né, fora as viciações físicas, morais, que a gente vê na obra e no filme, ele pede ajuda, pede perdão por suas faltas, né, e naquele momento ele é ouvido e ele é retirado daquela região. Vocês veem como é que funciona, né, a dinâmica divina, né, como ela é fantástica. Né? Mas o indivíduo tem que se convencer disso, isso é um convencimento, amados, que passa pela maturidade do senso moral, do nosso alcance espiritual. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, só pensamento mal que não tenha consequências fatais. É pensamento, pessoal. A gente até negritou aqui. Como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, visto que tais ações constituem o começo de progresso. Vocês viram, então? A coisa é quase que automática. Eu me torno bom, né, no início da ideia, né? Automaticamente eu sou auxiliado, né? A punição. Né? Tem umas traduções que trazem a expiação, pessoal. Tá errado. Confunde a nossa cabeça. Por quê? Vocês vão ver todo o texto ali. A gente já vai lendo e corrigindo algumas coisas que a gente lembra de... Porque a gente costuma ter várias traduções. É um costume nosso aqui, né, em casa. Então a gente procura para poder passar de forma mais perfeita. A gente é meio perfeccionista em relação ao português, tá? É uma língua complexa, tá? E facilmente manipulável para que a gente, inclusive, não entenda o sentido exato. Basta uma vírgula mal posicionada ali, né? Nós estamos vendo isso lá no grupo de terça, né? E terça tem mais, né? Mais pesado ainda, né? A punição, não é a expiação, pessoal, a punição, vamos dizer assim, tá? Que é da nossa consciência. Varia segundo a natureza e gravidade da falta. Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes nas quais foi cometida.
É o que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, quando nós formos ler a obra Voltaram Contando, do Chico Xavier, tá? Está disponível na internet. Nós pegamos o primeiro depoimento ali, mas ela é rica de outros depoimentos, tá? É uma obra fantástica, tá? Veio a lume espiritualmente. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e todo ato meritório será recompensado segundo seu valor. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. Vocês viram aqui, pessoal, isso é um item inteirinho. São só 3 parágrafos, mas é exatamente onde a gente quer chegar. Está em nós esse processo, vocês viram? Bom, a expiação, então, consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte. Ou ainda em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Entenderam por que tem a parentela? Quem não repara os seus erros nesta vida por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou. E em condições voluntariamente escolhidas de modo a demonstrar-lhe o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito, cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, praticando bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, benevolente se foi perverso, laborioso se foi ocioso, útil se for inútil, moderado se foi dissoluto, exemplar se foi mal, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Agirá bem e ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente impelido num sentido ou em outro. Se persistir no mal, sofrerá as consequências por tanto tempo quanto durar a persistência. Desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente os seus efeitos, pessoal. Vocês viram que a gente não está exagerando aqui? Está aqui a doutrina para nos mostrar isso, tá? Bem traduzidinha, né? Desde, porém, que dê um passo em direção ao bem, sentirá imediatamente seus efeitos. Cada criatura só é responsável pelas próprias faltas. Ninguém sofre por erros alheios, a não ser que os tenha gerado. Quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, amigo em apuros lá, quando ele é honesto, a gente conhece sua honestidade, eu tenho dever e obrigação, mesmo que isso me custe alguma coisa, se eu realmente sei, tá? Tenho certeza, de defendê-lo, de protegê-lo, de dar meu depoimento verdadeiro, meu contributo. Cuidado, cuidado em relação a isso. Ah, mas vai trazer descontentamento de outrem. Problema do outro. Às vezes ter colocado ali, naquele determinado lugar, naquele determinado local, naquele momento exato, não é por acaso, que acaso não existe. Que havia necessidade de socorrer alguém. E vai saber se esse alguém não tem relação com o teu passado. No geral, tem. O plano espiritual ele trabalha de forma muito correta. Mais correta é impossível. Assim, por exemplo, o suicídio é sempre punido, mas aquele que maldosamente impele alguém a desespero e o leva a suicidar-se, esse sofre ainda maior pena, pessoal. Tá aqui. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é desfazer-se o mais possível de seus defeitos na vida presente, reparando aqui mesmo o mal praticado, para não ter de repará-lo mais tarde de maneira mais terrível. Quanto mais nos demoramos em combater os nossos defeitos, tanto mais rigorosos e penosos serão as consequências e a reparação que tivermos de fazer. Isso é verdade, porque a gente pode não estar numa situação favorável, tanto quanto a gente está hoje, tá? A situação do espírito desde a sua entrada no mundo espiritual não é outra senão a que ele mesmo preparou para si na vida corpórea. Mais tarde lhe será concedida outra encarnação para novas provas de expiação e reparação com maior ou menor proveito, o que vai depender do seu livre-arbítrio. Se não souber aproveitá-la, terá de recomeçar outras cada vez em condições mais penosas, de sorte que se pode dizer que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Não é uma regra, tá, amados?
É uma exceção antes. Mas no geral é. Porque nós não temos maturidade de pedir um sofrimento com fim de depuração, porque a maior parte de nós não está em missão propriamente dita, do qual a gente não deve, vamos dizer assim. No geral, a gente tem o nosso cadinho de preocupações e de dívidas, tá? No geral. Mas isso não é regra. Porque nem todos os espíritos que estão aqui na Terra, capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, têm faltas a expiar. Muitos solicitam uma prova e acham que vão dar conta. Às vezes não dão conta, então vira sofrimento. Mas eu pedi porque eu achei que ia dar conta, eu achei que eu ia conseguir. Mas eu não estou conseguindo, porque eu me deixei me levar, sabe-se lá por quê, por quem, né? E eu passei a fraquejar. Vejam bem a questão da coragem, né? Da fé e da caridade. Lembram lá do Evangelho? Preciso ter fé e preciso ter caridade. Senão eu não consigo vencer. Na vida espiritual, inclusive, né? E os que usufruem de uma felicidade aparente a despeito dos seus vícios e inutilidades, haverão de pagá-la, haverão de quitá-la caro numa existência posterior, porque eles desperdiçam, tá? Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, pessoal, mas as aflições verdadeiras, nunca esqueçamos disso. Não aquelas que a gente cria sobre nós, não aqueles tormentos que a gente cria sobre nossas cabeças, né? Então conseguimos ver todo aqui, né? As penas futuras segundo a doutrina, né? Que ela finaliza assim, ó, cada um segundo as suas obras no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. E agora, amados, então, como prometido, tá? Já estamos na hora, né? Nós vamos trazer aqui, tá? Esse depoimento aqui, né, espiritual, da obra Voltaram Contando. Ela está nessa obra extraordinária. Deixa eu ver aqui que cuidado que eu tô com muita papelada aqui, às vezes a gente se atrapalha. Eu dobrei aqui certinho, tá aqui. Bom, vai nos dizer esse depoimento o seguinte, né? Nos chamou a atenção, né? Justamente por corroborar, pessoal, com a lei de causa e efeito, com a sua existência, tá? 3 irmãos é o título no caminho da redenção, pessoal. Os detalhes da mensagem são esses, tá? Prestemos bastante atenção, tá? Há 23 anos, o casal Alberto e Angélica Fortunato, atualmente residente em São Paulo, passou por uma provação das mais difíceis no instante. Perderam 3 filhos menores afogados numa piscina, pessoal. Que dor imensa. Na época, residiam em São Paulo. E foram convidados para passar o fim de semana na fazenda que o amigo... Todos os detalhes aqui, eu não vou ler os nomes, tá? José, japonês, arrendava no Mogi das Cruzes, né? Tem todos os detalhes para mostrar a veracidade da mensagem de Chico, tá? Mas eu não vou ler os nomes. Quando se deu o acidente naquela fazenda, no dia 4 de dezembro de 61, não havia nenhum adulto próximo da piscina. Lá estavam somente 3 filhos do casal, com 13 anos, um com 15 e um com 16. Eu, o menininho, filho do anfitrião. Sabe-se que um era aniversariante do dia. Foi o primeiro a entrar na piscina. Logo se afogou. E os seus 2 irmãos mergulharam para salvá-lo. Debateram-se e morreram juntos. Apesar da tentativa de salvamento de um deles, com a vara de bambu, não foi possível. O choque emocional para as 2 famílias foi tão grande, pois um fim de semana feliz e festivo transformou-se em poucos minutos numa dolorosa tragédia. Em 19 de fevereiro de 82, na presença de Chico Xavier, compareceram à reunião pública no Grupo Espírita da Prece em Uberaba. Ocasião em que Chico psicografa uma mensagem de José Fortunati, um dos filhos do casal, mais adulto, o qual nós transcrevemos. Querida mãezinha Angélica e querido papai Alberto, peço-lhes nos abençoem. Sou eu quem tomo lápis para as notícias. Creio que as nossas lágrimas recíprocas já levaram a nossa dor. Entretanto, comovo meu recordar da despedida tríplice. Quando caímos nas águas da grande piscina, eu e meu irmão e o outro estávamos sendo conduzidos pelos desígnios do Senhor a resgatar o passado que nos incomodava. O passado que nos incomodava, nós. Estávamos os 3 alarmados e infelizes no hospital a que fomos transportados, quando 2 senhoras se destacaram aos serviços de enfermagem para nos endereçarem a palavra.
Aquele instituto devia ser uma casa de pronto-socorro como tantas. Entretanto, as duas senhoras se declararam nossas avós, Maria Justina e Angélica, e nos informaram com naturalidade e sem qualquer inflexão de voz agressiva que havíamos voltado ao lar, ao grande lar de nossa família na vida espiritual. Os irmãos e eu choramos como não poderia deixar de acontecer. 2 anos passados, fomos visitados por um amigo de nossa família, que se deu a conhecer por Miguel Pereira Landim, respeitado e admirado por nossos familiares da espiritualidade. Nossa avó Maria Justina nos permitiu endereçar-lhe perguntas e todos os três indagamos dele a causa do sucessídio de nossa ida a Mogi das Cruzes. Ele sorriu e marcou o dia em que nos facultaria conhecimento do acontecido e suas causas primordiais. Voltando a nós, na ocasião prevista, conduziu-nos três à matriz do Senhor Bom Jesus em Ibitinga. Entramos curiosos e inquietos, a igreja estava repleta de militares desencarnados. Muitos traziam as medalhas conquistadas, outros ostentavam bandeiras. Em meu coração passou a surgir a recordação que eu não estava conseguindo esconder. Olha como eles fazem nós lembrar. De repente vi-me na farda, de que não me lembrava, junto dos irmãos igualmente transformados em homens de guerra, e o nosso olhar se voltou inexplicavelmente para as cenas que se nos desenrolavam diante dos olhos. Envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite o recurso. Vi-me com os dois irmãos numa batalha naval, que peço permissão para não mencionar pelo nome quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos da República vizinha. Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens superiores belicistas nas águas do grande rio. Criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. Replicávamos que em guerra tudo resulta em guerra. Foi então que o chefe Landim apontou para uma antiga imagem de Jesus, do Senhor Bom Jesus, e falou em voz alta que aquela figura do Cristo viera do Forte de Itapura, com destino à nossa cidade, que perante Jesus havíamos os três gastado uma dívida que nos atormentava desde muito tempo. Aqueles companheiros presentes passaram a nos felicitar, explicando que se haviam transformado em servidores das legiões de Jesus Cristo. O que choramos num misto de alegria e sofrimento não sabemos contar. Fique, porém, esta informação para os queridos pais e para os irmãos queridos, a fim de que todos saibamos que a injustiça não é de Deus e que os nossos sofrimentos e provas se efetuam a pedido de nós mesmos, para que a nossa vida espiritual, única verdadeira, se torne mais aceitável e mais ajustada às leis divinas que a todos nos regem. Queridos pais, aqui estamos com a nossa avó Maria Justina, que nos abençoa, e agradecendo-lhes por todas as consolações com que nos fortalecem até hoje, com carinho dos meus irmãos presentes, rogo-lhes receber a vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças do filho que lhes pertencerá sempre diante de Deus, José Fortunato. Assim. Então, amados, à luz dessa preciosa informação, dessa precisa informação, em relação à nossa vida espiritual, que nós possamos ter cuidados, onde quer que nós andemos e com quem nos relacionemos, para que não venhamos a escolher estes caminhos mais dolorosos para o nosso resgate, tendo tantos outros caminhos que a gente possa trilhar de certa forma mais leves. E assim sendo, procuremos agora elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, em uma prece sincera de nosso coração, em uma irradiação a todos aqueles que nos solicitam a convivência fraterna e aqueles que não compreendem ainda os nossos propósitos de melhoria e progresso. Que eles possam despertar também, talvez um dia nos amar, tanto quanto nós procuramos, mesmo que imperfeitamente, amá-los, não desejando os pensamentos que possam prejudicá-los. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós estamos refletindo em torno da sua tão elevada mensagem que visa, acima de tudo, a nossa felicidade. E que nós possamos, imbuídos desse sentimento, tornar, a partir de agora, já os nossos lares um pouco melhores do que antes de nós conhecermos a tua mensagem libertadora. Obrigado, Mestre Jesus, obrigado, Cristo, por tudo que nos dás. Temos, de fato, muito pouco a lhe pedir, mas muito a agradecer. Agradecer as amizades sinceras, agradecer a esta instituição que está sempre de portas abertas a todos que buscam o lenitivo através da consolação e do esclarecimento.
Obrigado, Senhor, e que possamos estar sempre unidos desse propósito maior que é de servir a todos indistintamente. Pois sabemos que Deus não faz acepção das pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos que com a paciência escutaram um pouco e que assim seja. Muita paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado, Christian. Boa noite. Obrigado a todos que estão conosco, né, mais uma vez essa noite. Que Deus abençoe a todos. Tá, meus amados? Fiquem com Deus. Obrigada, Cris.